Comentar, amigos e amigas, com vocês, o jogo do São Paulo contra o Barcelona, digo aqui, no Morumbi, foi um jogo em que a equipe do São Paulo, diferentemente de outras partidas, né, não conseguiu apresentar um futebol, né, à altura daquilo que esperam os seus torcedores. Vários problemas apareceram em campo. Acho, contudo, que está tudo tranquilo, tá? Não é nenhum absurdo, tá tudo bem. E precisamos também, a despeito da frustração que o torcedor e a torcedora tricolores, né, são paulinos, estão viveram depois do empate, precisamos pontuar questões objetivas aqui. A primeira delas é que se o São Paulo vencesse, o São Paulo ia precisar, de qualquer maneira, vencer o último jogo contra o Talleres de Córdoba. Aliás, um jogo que também vai ser muito difícil para o São Paulo. Esse grupo não é fácil, tá? Esse grupo do São Paulo é muito difícil. Porque o Talleres é uma equipe muito forte, muito interessante. E o Barcelona é um gigante do futebol do Equador, né, gente? É um time que tem feito campanhas importantes aí nas competições da Conmebol nos últimos anos, né? Tava muito mal, muito complicado, uma situação difícil, muita confusão interna, muito problema de vestiário, né? Dirigentes que não se entendiam com os jogadores, assim por diante. Chegou o Ariel Roland, né? O Roland chegou e mudou completamente ali o cenário do Barcelona e que começou a jogar bola. O Barcelona começou a ser uma equipe muito ajustada a partir da chegada do Roland. Imediatamente não, mas pouco a pouco essa equipe começou a se ajustar e hoje é sim uma equipe bem interessante essa equipe do Barcelona. Se o Roland chegasse a mais tempo, por certo que essa equipe seria ainda mais competitiva e entregaria muito mais problemas para os seus adversários, né? Então vamos lá, o São Paulo jogou contra uma equipe interessante, que sabia o que queria em campo, que estava fazendo em campo, consistente em vários processos ali. Então essa equipe também teve méritos no resultado que tivemos de 0-0 no Morumbi. De qualquer forma, não deixa de ser frustrante que a equipe não tenha conseguido marcar nenhum gol. E de novo, a gente se deparou com alguns problemas ali de alguns jogadores, e baixo nível técnico de alguns jogadores, a falta de capricho nas finalizações. Michel Araújo, assim, tirou nota 10 hoje nessa questão da dificuldade para finalizar, né, para achar o gol. Aqui tá o gol, meu amigo, chuta no gol, aí o cara chuta na arquibancada, né? Hoje ele mitou aí nesse sentido. O que falar do garoto Juan, né, que todo mundo já conhece como o grande, assim, incrível, né? Que ele olha pro gol e olha pra arquibancada. E ele é apaixonado pela arquibancada. Ele sempre joga bola na arquibancada. O Juan que realmente não se ajuda, né? Realmente ele não se ajuda. Não dá e não podemos colocar a responsabilidade do empate no Juan. Mas o Juan também, ele não se ajuda nem um pouco, tá? Vamos comentar sobre isso. O que aconteceu? O que pode acontecer? Tá tudo bem? Não tá tudo muito bem? O que houve no jogo? Antes disso, eu vou chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem patrocínio do XBet. E essa dica, claro, é para você que curte uma aposta esportiva. O XBet é um gigante, né? Do mundo das apostas aí. No mundão, nesse nosso mundão de nosso Deus aí. Todo ele, né? É tido como a mais confiável casa de aposta que você vai encontrar. Além do que, entrega os seus lucros imediatamente depois que você pedir ali. Ganhei um bom dinheiro. Né? Ganhei um dinheiro pequeno, eu pedi e caiu na conta. Ganhei um dinheiro, eu pedi, não caiu na conta. Na 1xBet não tem essa parada não. Independente do valor, né? Você pode pedir para sua conta que cai sem nenhuma burocracia, imediatamente, sem nenhuma conversa mole, gente. Tá? Então fica tranquilo em relação a isso aí. Gosta de apostar? Aposta por um gigante, meu amigo. Uma coisa de aposta séria. Não qualquer um que tem por aí, né? Então pra mim é a 1xBet. Tá bom, gente? Então não conhece, usa o link que está no comentário fixado desse vídeo. Cadastre-se e coloque o código promocional XJOSA que vai te dar direito a um bônus de até R$ 3.000. Beleza, gente? Ok? Fala então sobre esse jogo. São Paulo finalizou muito mais do que o Barça. Uma dificuldade para acertar o gol, né? Muita dificuldade. A gente teve um primeiro tempo que o São Paulo foi melhor, bem melhor que o Barça. Mas foi um primeiro tempo que o São Paulo tentou jogar e o Barça tentou apenas evitar que o São Paulo jogasse, né? Baixando muito as suas linhas, tentando entregar o meio de campo para o São Paulo, né? E tentando retirar os espaços do São Paulo quando o tricolor chegava no terço final. O que precisava nesse caso? Precisava contar com uma movimentação melhor do André, né? Não é por causa da ausência do Caleri, não foi por causa da ausência do Caleri que o São Paulo foi mal, tá? Mas é claramente que se a gente pensar aquilo que faz o Caleri, quando ele faz isso, quando faz aquilo muito bem, as suas características, quando ele deixa em campo as suas características muito bem executadas, ele de fato faz muita falta. O André não fez uma boa partida, um jogador interessantíssimo, mas que hoje não conseguiu também fazer uma boa partida, não teve uma movimentação que ajudasse aqueles jogadores do meio de campo que chegavam ao ataque. Também tivemos um posicionamento, na minha opinião, muito recuado do Galo, que não funcionou, né, acabou comprometendo todo o andamento ali do meio de campo. O Alisson, por exemplo, que é um jogador de muita intensidade, curioso. Mesmo a intensidade faltou hoje para um jogador como o Alisson. E
Isso é interessante porque a intensidade foi um dos grandes problemas do São Paulo. Então a intensidade que a gente viu em outras partidas, que vimos contra o Fluminense e contra outras equipes, né, não esteve presente hoje. Então, o que explica isso? Gente, circunstâncias do futebol. Tá? O São Paulo tentou jogar, tentou ganhar o jogo, fez o que pôde, mas não conseguiu. E não conseguiu não porque não teve sorte na hora de finalizar, ou porque os jogadores falharam, porque também a maneira como a bola chegou para a finalização não foi com a mesma qualidade de outros momentos. Houve muita falha em todos os processos da equipe, no processo defensivo, nos processos defensivos de fechar os espaços no segundo tempo. O São Paulo gerou inclusive oportunidades ali para o Barcelona. A linha defensiva foi mal, a Bolívar foi mal, Alan Franco foi mal, o Vinícius foi uma grande piada, né? E o Vinícius precisa tomar jeito, o Moreirinha tá ali, né? Jogou mal, perdeu também chance e tal. Foi muito mal o Igor Vinícius. Do outro lado também a coisa não funcionou muito bem. Então a linha defensiva não foi legal. Os dois volantes não conseguiram entregar essa qualidade toda. À frente, Michel Araújo, que fez um primeiro tempo, na minha opinião, até interessante, ele cai completamente no segundo tempo. Ele é anulado no segundo tempo e não consegue jogar absolutamente nada, entregar nada no segundo tempo, né? Então a gente teve o Ferreirinha buscando o jogo, tentando jogar, foi um dos mais lúcidos em campo durante toda a partida, e acho que também aqueles que entraram hoje em campo também não conseguiram entregar. Eu não estou nem falando do Juan, que foi muito mal, mas os outros também. O Moreira, que é um craque, não conseguiu jogar, né? O Eric não conseguiu jogar, o próprio Luiz Gustavo entrou mal também, muito mal, não conseguiu jogar. Hoje parece que não era dia, né? Você teve todos os jogadores ali, você não pode falar em nenhum grande destaque. Teve o Ferreira que, enfim, fez o que pôde ali, mas não tivemos assim grandes destaques do São Paulo hoje. O grande destaque da partida foi o goleiro do Barça, né? Jogou demais, né? Impressionante, né? O goleiro do Barcelona, também precisa falar da defesa do Barcelona, que soube entender o jogo muito bem. O técnico Roland é um cara diferenciado, né? Já está remontando essa equipe aí, fazendo com que essa equipe tenha confiança, porque o que tivemos no Morumbi foi um gigante do futebol do Equador e um grande time da América do Sul, que tem conseguido, inclusive, muito mais êxitos no contexto do futebol da América do Sul nos últimos anos do que o próprio São Paulo, né? Chegou em 2 semifinais aí recentes, o Barcelona não é um time qualquer. Né? Então esse time que estava um tanto quanto apagado voltou a jogar bola, e quando ele voltou a jogar bola ele realmente vai incomodar. E esse São Paulo, então tivemos a coincidência desse Barça que voltou com o São Paulo que voltou um pouco ao que era antes, né? Não necessariamente naquele padrão, mas não foi também o mesmo padrão dos jogos da equipe sob o comando do Zubeldia em outras partidas, né? Contra o Fluminense, por exemplo, vimos uma equipe jogando o tempo inteiro com muita intensidade. A intensidade foi justamente o que faltou nessa partida, né? Parecia em alguns momentos que havia cansaço, né? Mas acho que esse elemento aí é um elemento muito pequeno para a gente reduzir ao que foi ao desempenho do São Paulo. Não foi isso, né? Foi realmente uma noite de desencontro. O futebol não apareceu, não aconteceu, e o próprio técnico Zubeldia, na minha opinião, também não conseguiu mandar muito bem, né? Não conseguiu, por exemplo, acho que algo que ele poderia ter feito era talvez as substituições depois do intervalo, né? Como ele nunca costuma fazer isso, não fez isso novamente, né? Quando ele tira do banco de reservas o Lucas, né? E isso é muito importante, o Lucas voltou, o Lucas também entrou e não fez nada, né? Tá tudo muito bem, tá voltando agora, tá com déficit físico muito claro, né? Então tá tudo muito bem, mas que ele também não jogou absolutamente nada. Então ninguém conseguiu hoje ter um grande desempenho, né? A grande parte dos jogadores, né, teve um desempenho ruim. E o Ferreira teve ali um desempenho, né? O Michel também em alguns momentos, tal, Galopo mal, né? Alisson mal, né? E o André mal, né? A defesa toda mal, e aí Alan Franco, a Boleda e tal, e não funcionou. Eu acho que tá tranquilo. Vai ter um momento que isso vai acontecer, né? Não é para ficar, pô, segundo empate contra tal, porra, e as vitórias, né? Que aconteceram. O fato é que o São Paulo, como o Zubeldia, ainda não perdeu, tá tudo muito bem. Fiquem tranquilos, tá? Vai ter essas oscilações sim, até porque a gente está falando de pouco tempo ainda, é um recorte muito reduzido ainda, né? Em que o Zubeldia está no comando do São Paulo. Vai chegar um momento que ele vai começar a entender melhor as características de alguns outros jogadores e tal. Então é tudo muito novo ainda. Parece que não, mas é tudo muito novo. Então vai ter momento que as coisas não vão funcionar, né? Luciano, né, é outro que foi, meu Deus do céu, foi muito mal, Luciano, novamente, né? Aquela coisa, né? Quando ele consegue jogar muito bem, o mundo fala, ele pode sim ser o meia do São Paulo. Quando ele joga mal, a gente tem a impressão de que ele não pode ser meia do São Paulo. Na minha opinião, não pode ser meia, né? Mas, enfim, também não dá para reduzir ao Luciano o parco desempenho que o São Paulo teve no Morumbi. Foi frustrante para a torcida, mas é muito importante ter isso claro, né? Tá tudo bem, gente, tá tudo bem ainda, e acho que
as coisas vão funcionar da melhor maneira possível para o Tricolor nessa temporada. Ainda vejo o São Paulo como um time capaz de ganhar um título grande nessa temporada sob o comando do Sobeldía. E para mim vai ser muito importante, não somente para o Tricolor, como para o próprio futebol brasileiro, que precisa de um São Paulo muito forte, meus amigos e minhas amigas. Bom, para finalizar a análise, eu tenho para mim que hoje, até em virtude do descontentamento de vocês com o jogo, vocês não vão deixar aí, por exemplo, um valeu demais. Não estão deixando nem como o São Paulo ganha, né? Mas se não for o caso, você achar que eu mereço, e se você puder e tiver condição, deixa um valeu demais aqui para ajudar esse canal, que tá com dificuldade nesse mês, não tá? A coisa não tá muito boa não. Então, se você puder, deixa um valeu demais aí para dar uma força aqui para o canal. Mas se não for o caso, tá tudo muito bem. Tamo junto. Muito obrigado pela generosidade de apoiar este trabalho e este canal também. Muito obrigado, torcedor de São Paulo, pelo grande apoio que vocês, torcedores tricolores e torcedoras tricolores, sempre dão para o meu trabalho. É isso.